Hello students, how are you? Tudo bem com vocês? I am Teacher Carlos, sou o professor Carlos, and let's start our English class. E vamos iniciar aqui a nossa aula de inglês, ok? Portanto, pegue todo o seu material, se organizem aí, busquem um local tranquilo, silencioso, confortável, para que vocês possam então realizar todas as tarefas que eu vou pedir aqui para vocês, ok? No próximo slide aqui nós teremos os objetivos da nossa aula. Veja bem, ó. Estudar o passado simples por meio do conto da Chapeuzinho Vermelho. Então, assim, a parte gramatical da nossa aula, ela será justamente sobre o passado simples, e isso, esse estudo, nós faremos através do conto da Chapeuzinho Vermelho, que eu tenho certeza que todo mundo conhece, mas vamos ver como é que ele funciona aqui em inglês, tá ok? Então, aqui, eu tenho justamente uma pergunta que eu meio que já respondi, né? Você conhece a história da Chapeuzinho Vermelho? Provavelmente sim. Não sei se você, porventura, leu ela por inteiro, né? Se já assistiu a algum filme, algum vídeo, alguma coisa, mas pelo menos já ouvi falar, eu acredito que já tenho escutado sim, tá? Bom, hoje nós vamos aprender ou rever esse conto em inglês e no passado. Inclusive, vocês irão reparar que nos textos eu farei até uma comparação entre o presente e o passado. Vai ser bem legal a gente ter essa visão aqui dos dois tempos verbais, tá bom? Mas o foco é o passado simples, ok? Bom, uma estratégia muito bacana para a gente poder conseguir interpretar textos, para a gente poder conseguir entender o texto, obviamente, é ter noção do vocabulário, né? Uma vez que você tem uma noção boa do vocabulário, você consegue entender muito mais aquilo que está sendo proposto ali. Então aqui eu tenho 3 palavras: lemon pie, basket and cottage. Eu quero que vocês, de acordo com as imagens que a gente tem aqui, eu quero que vocês relacionem, tá ok? São palavras que estarão dentro do nosso texto, o que consequentemente vai nos ajudar na hora da compreensão. Se for necessário, vá até o dicionário buscar o significado delas para que vocês possam então relacionar, ok? Faça uma atividade que eu já volto. Vamos ver aqui a possibilidade aqui. A possibilidade não, né? De fato, as respostas para valer, né? Então, nós temos aqui letter A, lemon pie, que significa torta de limão, que é o que está aqui no canto, ok? Letter B, basket, que significa aqui cesta, né? Ou seja, uma cestinha onde você coloca as coisas. E letter C, cottage, que significa chalé, por exemplo. Nós temos um chalézinho aqui bem bonitinho, ok? Então, esse é o significado aqui das palavras, tá? Bom, Little Red Riding Hood, que é o título, que significa Chapeuzinho Vermelho, tá ok? A tradução ficou dessa maneira. Se você reparar no texto aqui, todos os verbos eles estão, não todos, tá? Não todos, perdão. Mas alguns verbos aqui eu deixei numa cor vermelha, tá? Eu acho que esse daqui é vermelho, não sei. Algumas cores eu não consigo identificar muito bem, mas eu deixei ela aqui para que vocês possam reparar o seguinte: todos esses verbos que estão aqui destacados, eles estão no presente, tá? Tanto que se você observar, nós temos o S em todos eles ali, ok? Nos que estão destacados. O que significa? Significa que aqui a gente está falando na terceira pessoa, ou seja, sou eu aqui contando uma história sobre uma outra pessoa, no caso aqui é Chapeuzinho Vermelho, e os outros personagens, tá? Lembra dessa regra, né, gente? Quando sempre é a terceira pessoa do singular, a gente precisa acrescentar o S no verbo nas frases afirmativas, tá ok? Bora ler aqui então? Vamos lá. Little Red Riding Hood is the story of a brave girl. One day,
Little Red Riding Hood's mother gives her a lovely lemon pie to take to her grandmother. Her grandmother lives alone in a cottage in the middle of the forest. When Red Riding Hood reaches the cottage, she finds the door open. She knocks at the door and cries, "Grandma, may I come in?" Her grandma says, "Come in, my dear." Em português. A história da Chapeuzinho Vermelho é uma história de uma menina muito valente, muito corajosa. Um dia, a mãe da Chapeuzinho Vermelho dá a ela uma torta de limão adorável para que ela leve até para sua avó. A avó dela mora sozinha num chalé no meio da floresta. Quando a Chapeuzinho chega no chalé, ela encontra a porta aberta. Ela bate na porta e grita, "Vovó, eu posso entrar?" A avó dela responde, "Entre, minha querida." Então, basicamente, é isso aqui, tá? Daí eu tenho duas perguntinhas para vocês aqui sobre o texto que a gente acabou de ler. Number one, what did Little Red Riding Hood's mother give to her? And number two, Little Red Riding Hood found the opened. A número 2, na verdade, é para você completar a lacuna. Uma das três palavras aqui, ó, door, window, her basket, completaria a lacuna aqui. Não vou traduzir nem a 2 e nem a primeira aqui, tá? Vou deixar por conta de vocês poderem buscar aí os significados, interpretar a pergunta e marcar a resposta correta aí no caderno. E daí eu já volto para poder corrigir. Vamos ver as respostas? Number one, what did Little Red Riding Hood's mother give to her? O que a mãe da Chapeuzinho Vermelho deu para ela? A basket with the lemon pie. Então a resposta certa é a letra C, uma cesta com uma torta de limão. Number two, Little Red Riding Hood found the door opened. A Little Red, né, a Chapeuzinho Vermelho, ela encontrou a porta aberta. A letra B seria window, que é janela, não é o caso, e her basket, que é a cesta, tá bom? Então a letra A é a correta, ok? Bom, para fazer aqui a atividade número 3, que é o seguinte, olha, change the highlighted verbs in the text into the past tense. Eu coloquei aqui todos os verbos que estavam destacados ali no texto. A ideia da atividade é, passe eles para o passado, tá ok? Para que vocês façam isso, caso não se lembrem, vocês podem recorrer ao dicionário, há uma série de listas em livros didáticos, por exemplo. Na maioria dos livros, na parte de trás dele,
tem listas dos verbos onde você consegue encontrar presente, passado, inclusive o particípio passado. Mas como? Na internet, se você colocar no Google, por exemplo, lista de verbos no inglês, aparece lá vários sites com essas listas, tá ok? Então vocês podem recorrer ao que for mais possível aí para vocês, tá bom? Façam uma atividade aqui, passem esses verbos para o passado e eu já volto conferindo. Bom, vamos ver então aqui a correção. Se você checou direitinho em alguma outra ferramenta, livro, dicionário, na internet, tenho certeza que vocês acertaram, mas vamos checar de qualquer jeito. Então vamos lá. Então aqui nós temos give, gave, live, lived, reach, reached, find, found, knock, knocked, cry, cried, say, said. Give, só para lembrar o significado. Give significa dar, live, viver, morar, reach, alcançar, chegar, find, encontrar, knock, bater, no sentido de bater na porta, cry pode significar chorar ou gritar, no texto o significado foi gritar, e say o verbo dizer. Então aqui está os passados, tá bom? Gave, lived, reached, found, knocked, cried and said. Ok? Bom, agora o mesmo texto aqui eu coloquei ele no passado, tá ok? Eu não vou traduzi-lo porque a gente já sabe tudo o que significa, eu só vou lê-lo, tá? E daí percebam ali todos os verbos que foram conjugados no passado, tá bom? Então vejam só. Little Red Riding Hood is the story of a brave girl. One day, Little Red Riding Hood's mother gave her a lovely lemon pie to take to her grandmother. Her grandmother lived alone in a cottage in the middle of the forest. When Red Riding Hood reached the cottage, she found the door open. She knocked at the door and cried, "Grandma, may I come in?" Her grandma said, "Come in, my dear." Ok? Bora seguir. Aqui eu organizei melhor para vocês um pouco sobre as regras do passado simples. Vejam bem. O passado simples é usado para expressar ações acabadas em um tempo definido, ou seja, aconteceu no passado, você pode dizer quando que ela aconteceu, pois ela teve começo, meio e fim lá no passado, não tem conexão dela com o presente. É passado e pronto. Nós podemos dividir os verbos em dois grupos ali no passado simples, os regulares e os irregulares. Nos verbos regulares, basta você acrescentar a partícula ed, tá ok? O sufixo ed ao verbo. Então, por exemplo, live, lived,
reach, reached, knock, knocked, ok? O verbo live, ele já termina com E, então você acrescenta apenas o D, tá ok? Fora isso, você acrescenta o ED. Os verbos regulares, eles não seguem uma regra específica, tá bom? Então é assim, cada um vai ter o seu. Por exemplo, give, gave, find, found, say, said. Ou seja, nesse caso aqui, é a memorização mesmo. Como que eu vou decorar, já que existem tantos? Bom, gente, de tanto você ler, de tanto você praticar, de tanto você falar, ouvir, esses verbos você vai memorizando com mais facilidade do que você pegar listas e ficar lendo e repetindo-as. A grande jogada é colocar a língua em uso, e isso facilita bastante na nossa compreensão. Então, aqui a primeira regrinha do E que eu já falei, ó, nos verbos regulares, né? Se o verbo terminar em E, acrescenta-se o D, como no exemplo live, lived, você não repete a letra E. Se o verbo terminar em Y e antes do Y vier uma consoante, você troca o Y pelo IED. É o que acontece com o verbo cry. Antes do Y vem uma consoante, então você faz essa mudança. Se antes do Y vier uma vogal não muda nada, apenas acrescenta o ED, tá bom? E se o verbo terminar em consoante, vogal, consoante, ou seja, o famoso CVC, você dobra a última consoante. Por exemplo, no verbo stop e no verbo drop. Stop, parar, e drop, deixar cair, por exemplo. Stopped, dropped. As três últimas letras são consoante, vogais, consoantes. Então, você dobra a última antes de acrescentar o ED. Ok? Vamos ver aqui mais uma parte da nossa história aqui? Bora lá. Little Red Riding Hood thinks her grandmother sounds different. When she goes inside, she is surprised. Her grandma looks different too. She knows that the person in the bed is not her grandmother. The person in the bed is the big bad wolf. Just then, Grandma hears Little Red Riding Hood's voice. A Little Red Riding Hood, a Chapeuzinho Vermelho, acha que a avó dela está diferente. Quando ela entra, ela fica surpresa. Ela vê que a avó de fato está diferente também. Ela sabe que a pessoa que está na cama não é a avó dela. A pessoa que está na cama é o grande lobo mau. Aí então, a avó escuta a voz da Chapeuzinho Vermelho, ok? Na número 4 aqui eu tenho outros verbos. Think, go, look, know, is and hear. Eu quero que vocês passem para o passado como a gente fez anteriormente, tá ok? Façam uma atividade aí que eu já volto. Corrigindo então, pessoal, vamos ver? Ó,
Think, thought, go, went, look, looked, know, knew, is, was, hear, heard, ok? Pensar, ir, olhar, saber, o verbo ser ou estar e o verbo escutar, ok? Se a gente observar aqui, somente o look é um verbo regular que coloca ED, os outros são irregulares, tá ok? Vejam agora aqui o texto no passado, com os verbos no passado, olha. Little Red Riding Hood thought her grandmother sounds different. When she went inside, she was surprised. Her grandma looked different too. She knew that the person in the bed was not her grandmother. The person in the bed was the big bad wolf. Just then, Grandma heard Little Red Riding Hood's voice. Ok? Beleza. Na forma negativa, pessoal, para a gente poder formular as perguntas, a gente usa o did para fazer pergunta. Na forma negativa, nós temos o didn't. Então, por exemplo, Little Red Riding Hood didn't know about the wolf. Ela não sabia. Então, sempre quando for negativo, você coloca o didn't e você mantém o verbo na forma base. Basicamente, é isso que eu estou falando aqui, olha. Repare que o verbo know não mudou na sua forma. E por que isso acontece? Porque o auxiliar didn't está na frase. Então, na negativa, você não muda o verbo. O verbo know, ó, aqui na pergunta. Did the Little Red Riding Hood know about the wolf? Ela sabia sobre o lobo? O verbo know, ele continua na forma base, ou seja, os verbos mudarão apenas nas frases afirmativas. Quando for pergunta ou negativa, ele não muda, tá ok? Daí o texto continua aqui, olha. She shouts loudly to warn the Little Red Riding Hood. A woodcutter hears her cries and rushes to the cottage. He kills the wolf. Grandma is inside a cupboard. She comes out of the cupboard and takes her grandmother in her arms. They thank the woodcutter and offer him some pie. Então, ela grita para poder avisar a Chapeuzinho Vermelho e um lenhador escuta o grito e corre lá para dentro. Ele mata o lobo. A avó sai de dentro do armário, ela sai e vai para os braços da Chapeuzinho Vermelho. Elas agradecem, finalmente, então, o lenhador e oferecem para ele também um pouco de torta, ok? E na nossa última atividade aqui, eu quero que vocês passem esses verbos aí para o passado. E eu já volto para corrigir. Vamos ver aqui a resposta então, gente, olha só. Shout, shouted, rush, rushed, kill, killed, come, came, take, took, thank, thanked. Aqui somente dois são irregulares, né? O come e o take. Todos os outros estão com ED, ou seja, são verbos regulares, tá certo? E aqui está o texto com eles no passado, olha. She shouted, cries and rushed, she came, she killed, and took her granddaughter, they thanked,
ok? Aqui no textinho aqui, é o mesmo texto que eu acabei de ler, só que daí conjugando os verbos para o passado, tá bom? Referências da nossa aula aqui. Hoje nós revisamos o passado simples com o conto do Chapeuzinho Vermelho e aprendemos uma série de palavras novas, né? Principalmente os verbos. Tá ok, pessoal? Eu vou parando por aqui. Se for preciso revejam toda essa aula, todo esse material, tire suas dúvidas, tá ok? Thank you so much, guys. Bye, bye.